Estamos diante de um livro poderoso demais. Na nossa leitura cronológica da Bíblia, chegamos no livro de Jó, e esse livro, ele é super antigo, vai tratar da justiça, do sofrimento, por que pessoas sofrem, por que existe sofrimento no mundo, e vai tentar ampliar e nos dar uma visão com relação a isso. É um poema hebraico que vale a pena ser lido, e hoje começa a nossa leitura deste livro, então aqui é uma introdução para te animar nessa leitura, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigada. Meu nome é Alba, você tá no canal há pouco tempo, se inscreve, compartilha, comenta e bora lá pro vídeo. O livro de Jó não se sabe quem foi o autor. Ele foi escrito ali por volta de 1500 antes de Cristo, então por isso que na nossa leitura cronológica, depois que a gente lê Gênesis, a gente lê Jó, porque cronologicamente esse fato, essa história aconteceu mais ou menos ali no período de Abraão. Enquanto Abraão existia, né, acontecia essa história. Mas o curioso desse livro é que Jó não é israelita, nem os seus amigos, e a terra que ele mora, que é Uz, é uma terra longínqua, não está ali em Israel, né? Então, não é o povo de Israel. É uma pessoa comum, não era aquela pessoa escolhida da geração de Abraão, mas que traz ensinamentos tão profundos a respeito do mal no mundo, a respeito da dor e do sofrimento que existem no mundo. Então, por ser um poema hebraico, ele começa com um prólogo e aí vai apresentar quem é Jó. Então Jó já apresenta como um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, mostra também um contexto onde nos céus é apresentado um diálogo entre Satanás e Deus a respeito de Jó, nós sabemos dessa história. E aí nesse prólogo é apresentada essa questão e o prólogo acaba com Jó em sofrimento, falido, doente e com 3 amigos que aparecem ali para falar com Jó. E esses amigos representam a filosofia do mundo. E o embate deles começa depois aí o corpo dessa poesia hebraica, o diálogo deles começa onde está num debate. Então, os seus amigos falam alguma coisa, Jó responde, os amigos falam outra coisa, Jó responde. E qual é o corpo, qual é o tema que está sendo discutido ali, né? Os amigos de Jó, eles têm em mente que pessoas boas, que fazem boas coisas, que honram a Deus, serão abençoadas por Deus. Há uma lógica na mente deles, né? Eles serão abençoados por Deus porque fazem coisas boas. E se Jó está na situação que ele está, é porque Jó não fez coisas boas. Por quê? Pessoas que são más, pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que vivem da forma que querem, também serão, em contrapartida, amaldiçoadas por Deus, porque a lógica deles é uma lógica de que você vai colher exatamente o que você plantar. E aí Jó, ele fala, não, peraí, eu sou inocente. Então Jó vai debater ali que ele é inocente. Essa lógica não se encaixa na vida dele, porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Aí os amigos começam a acusá-lo de que talvez e provavelmente ele tá fazendo coisas de forma escondida. Então ele é mau, ele fez algo na sua vida escondido e ele tá recebendo a devida punição. E Jó continua falando, não, eu sou inocente, eu não fiz nada escondido. Pelo contrário, quando ninguém me via, eu ajudava o pobre, o órfão, a viúva. Então Jó se defende na sua inocência. Aí Jó, ele se cansa dos seus amigos e ele começa a acusar Deus, de que Deus foi injusto, de que esse Deus não está exatamente no controle, porque olha só como está a situação dele. E aí, esse texto, ele vai caminhando para o final, mas chega o último amigo de Jó. Esse último amigo, ele fala até coisas interessantes, porque ele fala, olha, Deus é justo. Ele continua batendo nessa tecla de que Deus é justo. Mas coisas ruins aconteceram, não se sabe a explicação, mas é porque Deus quer ensinar lições valiosas para nós. Então, Eliú traz esse ensinamento interessante, mas Jó também não responde ele. E aí vem a resposta de Deus para Jó. E Deus apresenta para Jó o universo.
Deus apresenta para Jó a complexidade do universo e Deus quebra as suposições enganosas e erradas dos amigos de Jó e também de Jó. As perguntas que Jó faz a Deus e a sua indignação para com Deus pelos problemas, pelo mal que surgiu na vida dele e que não se encaixa no padrão que ele tem. Eu sou uma pessoa boa, eu sou honesto, eu sou justo, mas o mal me aconteceu. Cadê Deus nessa história? Onde Deus está nessa história? Por que Deus permite isso, sendo que Deus é bom, sendo que Deus é justo, sendo que Deus deveria... como é que é, gente? Deus deveria recompensar a minha bondade, recompensar a minha fidelidade diante dele. Onde está Deus? Aí Deus vem e apresenta para Jó o universo. E Deus mostra duas coisas. A primeira coisa, ele mostra que a visão de Jó para com o mundo é muito limitada. Jó, ele está calculando a sua vida na sua realidadezinha, no seu local de vida, mas Deus fala, olha, o mundo é muito mais complexo, Jó. Você quer entender os meus desígnios? Você quer me catalogar e dizer como eu sou e como eu devo agir? Porque os amigos de Jó, inclusive Jó, estavam nessa perspectiva. Eles tinham em mente que eles conheciam a Deus a ponto de catalogar e dizer, Deus deve agir dessa forma, por isso e por aquilo outro. Olha só como esse livro é tão atual, né? Os amigos de Jó achavam que conheciam a Deus e que Deus se tornou refém deles. Por quê? Se Deus é assim, assim, assado, eu faço isso, isso, aquilo, logo Deus me deve. Deus tem que agir assim, assim e assado. Então, Deus vem e quebra isso. Deus fala, vocês acham que vocês conseguem me compreender? Vocês acham que é preto no branco? Vocês acham que a coisa é simples assim? E Deus vai mostrar a complexidade do universo. A justiça de Deus, ela está para além da justiça humana, porque é muito mais complexa. No mundo complexo, no mundo onde existem milhões de variantes, esse Deus, ele age com sabedoria, com bondade, com justiça, mas a justiça de Deus não cabe na nossa, porque o mundo é muito mais complexo daquilo que entra, daquilo que nós percebemos na realidade. E Deus vai trazer isso. Você acha que é fácil? Você acha que a vida é simples dessa forma? Você quer? Deus fala, você quer governar o mundo com a sua justiça, com o que você acha que é justo? E Deus mostra que a nossa justiça está maculada com o pecado, que a gente não compreende as coisas tão claramente quanto deveríamos e que o mundo é muito mais complexo e que Deus é muito complexo. Não dá para nós dizermos que Deus deve agir dessa forma assim assado. Nós não conseguimos, por quê? Porque a nossa visão é limitada e a gente está preso nessa realidade. O segundo argumento que Deus vai trazer é perguntar a Jó sobre o padrão de justiça. Que padrão é esse? Você acha que o nosso padrão, que o padrão de Jó e dos seus amigos é igual ao de Deus? Deus vai falar sobre a justiça e aí Deus usa dois exemplos muito incríveis. Ele usa duas criaturas, que o nome delas é Behemoth e Leviatã. São dois animais que aí os teólogos vão discutir quais animais é estes, mas o símbolo desses animais é que eles são fortes, eles são bonitos, mas eles são perigosos, eles podem agir com violência, e aí Deus quer passar a compreensão de que o mundo é organizado, o mundo é bom, o mundo tem alegrias, mas ao mesmo tempo, como esses animais, o mundo é selvagem, o mundo é imperfeito e o mundo é um lugar perigoso. Deus, ele tenta apresentar que há essa complexidade de fatores, de nuances, de pontos que nós não temos nenhum controle. Nós não temos controle algum sobre a vida e sobre o universo e sobre as coisas que acontecem. E por isso nós não temos capacidade
de levantarmos julgamentos daquilo que é justo e daquilo que não é justo. Mas a pergunta do livro é: por que há sofrimento no mundo? E Deus não responde por que há sofrimento no mundo. Deus não explica os detalhes. E nós, tantas vezes, nos apegamos a tentar achar as respostas. E esse livro nos ajuda a entender o seguinte: não se apegue à resolução e a responder suas perguntas, o porquê. Se a gente ficar nessa tentativa de, por que isso aconteceu comigo? Não deveria. Mas por que isso, por que aquilo? Onde está Deus? Teve gente que fracassou na fé, justamente porque ao deparar com o mal, ao deparar com a dor e com o sofrimento, ela se apegou às perguntas. E aí o que Deus vai transmitir para Jó é: confie em mim. Confie em mim. Eu sou governante desse mundo. Eu faço justiça. Deus diz e Deus é justo e Ele faz justiça. Agora não queira achar que você vai compreender a complexidade de como a justiça de fato acontece no mundo, quando ela acontece e como é que é. Mas Deus convida Jó a se apegar a Ele, a confiar nele. E aí o livro termina com Jó quebrantado, Jó arrependido, porque ele tinha uma visão extremamente limitada de Deus e ele percebeu isso, né? Todos nós temos uma visão limitada de Deus, mas a grande sacada é você perceber o quanto você é limitado e o quanto você necessita de Deus. E por que Jó foi restaurado? Porque Jó, apesar dele ter feito até acusações contra Deus, Jó ele estava numa luta de oração sincera e honesta. Nós podemos ser honestos com Deus. Nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus, nós podemos confiar nesse Deus. E foi o que Jó fez. E aí ele teve esse encontro maravilhoso com Deus e a vida dele foi restaurada. Mas presta atenção, presta atenção. A vida de Jó foi restaurada não por merecimento, não porque ele virou a chave, não porque ele descobriu um código, não porque ele agora passou nessa escola, aprendeu a liçãozinha e ganhou uma estrelinha. Não é isso. Deus quis abençoar Jó, porque Deus ele é generoso. Deus nos abençoa não por mérito, mas porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele quer. Então, tudo que a gente recebe na nossa vida, de bem, por exemplo, é generosidade, bondade de Deus, porque no final das contas, a gente merece o inferno e a condenação eterna. Porque ninguém passa ileso, ninguém passa impune dessa vida. Tanto que o salário do pecado é o quê? É a morte. O próprio Jó amargou a morte física. Mas ele está na glória com Cristo porque ele encontrou a salvação em Cristo Jesus. Mas nós precisamos da mesma forma confiar nossa vida naquele que governa, naquele que é soberano, naquele que conhece tudo. Inclusive lá, quando Deus vai dar as perguntas para Jó, ele fala: você conhece lá como aqueles animais da montanha têm seus filhotes? Como é a vida dos selvagens? E aí ele vai falando de tanta coisa que a gente não sabe. Ou às vezes uma pessoa ou outra é especialista, mas no geral as pessoas, ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. E Deus ele sabe, então ele fala: confia em mim, descansa em mim, creia em mim. E nós precisamos fazer isso. E buscar o contentamento em Deus. Buscar essa calma e essa paz em Deus, independente do que acontece em nossa vida. Então, o livro de Jó é um livro imperdível, maravilhoso. Leia. Se você gostou desse vídeo, dá o like aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal e obrigada, viu? Até o próximo livro, que todo dia que a gente começar a leitura, terá vídeo aqui no canal. Deus abençoe e um abração.